As pessoas raramente falam, mas muita gente, ao começar a investir, comete erros. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu deixei separado aqui, gente, 3 erros que os investidores iniciantes começam e eu vou compartilhar eles com vocês. Gente, é muito comum, eu ouço muito, aliás, eu que tô aqui na jornada há um tempo, né, e tem um grupo de mulheres comigo, o pessoal fala, ai, fulano ganhou tanto em tal lugar, ciclano ganhou tanto em tal lugar. As pessoas não gostam de falar dos erros que elas cometem em investimentos. Não gostam porque é chato, né? Mas eu tô aqui hoje para falar de erros que inclusive eu cometi, né? Vamos escancarar a vida, ser clara. Vou aqui, né, mostrar minha vulnerabilidade, porque eu já cometi erros investindo sim, quando eu não sabia, né, como que era uma estratégia, não tinha minha estratégia, não tinha nem noção de que precisava montar uma estratégia pessoal para investir bem, né? Então, gente, sim, eu já errei e eu quero mostrar aqui para vocês como que a gente não comete esses erros básicos, tá? O primeiro erro, gente, que as pessoas cometem ao começar a investir é olhar o que ouviu falar que tá dando dinheiro e vai lá e coloca o dinheiro. Por quê? É errado. É errado. Ah, eu ouvi falar que isso aqui é bom, né? E já aconteceu isso, gente, com pessoas gabaritadas, tá? Eu, por exemplo, né, vou falar de mim para não falar de ninguém, fui uma executiva financeira durante muitos anos em empresas renomadas, mas o meu conhecimento de investimento, ele era pequeno, até porque a grande maioria das empresas, os cargos, né, executivos, eles investem muitas vezes em outros negócios. E no mundo financeiro, muitas empresas gostam de investir em produtos que deixam ali caixa para elas, né? Fácil. Então elas não conseguem estabelecer uma estratégia para diversificar muito. E muitas vezes o diretor financeiro, ele tem uma atividade puramente operacional voltada para resultado do negócio da empresa. Então, não são todas as empresas. Algumas investem lá fora, então cabe ao diretor financeiro aqui só mandar o dinheiro lá para fora. Então, é muito comum pessoas gabaritadas, às vezes, né, assim, com muita experiência no ramo financeiro, não entenderem de investimento. E eu fui assim durante muito tempo. Eu comecei a entender de investimentos por uma escolha minha, não que a empresa demandava. Depois, sim, fiz bons negócios para as empresas com esse conhecimento, mas foi uma iniciativa muito mais minha. Então, a grande maioria das pessoas, o primeiro erro é lá, falaram que isso aqui tá dando dinheiro, eu vou lá e invisto. E por que as pessoas fazem isso? Nós temos duas fatores que ponderam uma decisão de investimento, e isso, gente, é científico, não sou eu que tô falando, tá? Qualquer profissional que fale sobre comportamento financeiro vai falar sobre isso para vocês. Ou a gente é movido pelo medo, ou a gente é movido pela ganância. Quem é movido pelo medo, deixa o dinheiro na poupança, né? A gente já sabe disso. Quem é movido pela ganância, vai, eu tô vendo que isso aqui tá dando mais dinheiro e eu vou investir. Só que o tá dando mais dinheiro tem muita coisa para ser analisada, né? E aí vem o segundo erro. E eu vou deixar o terceiro erro, que é o principal, por último. Por que que eu vou deixar por último? Porque, gente, eu já aprendi as técnicas, né, de manter a audiência. Com tanto tempo que eu tô aqui, eu já aprendi isso. Então, eu vou deixar esse terceiro por último. Então, o primeiro erro, falei pra vocês, vou investir onde me disseram que tá dando dinheiro. E isso daqui é tão sério, que vocês lembram de uma história que a gente ouvia quando a gente era criança, dos 2 burrinhos que iam atravessar a lagoa, né, o rio? A mãe da gente contava isso. Um carregava açúcar e o outro carregava esponja. E o burrinho que carregava açúcar foi lá e atravessou o rio e saiu do outro lado. O que carregava esponja parou no meio do rio e afundou. Qual que é a moral da história, né? O que serve para um não serve para outro. A mãe da gente também falava muito quando a gente era criança. Você não é todo mundo. Então, eu ouvi dizer que tal coisa tá dando dinheiro, leva muita gente a perder. E o que é o principal quando as pessoas perdem nos investimentos? As pessoas desistem, porque ninguém gosta de perder, né, dinheiro. Ninguém gosta. Então, muitas vezes as pessoas desistem.
Por isso que a gente precisa não cometer o segundo erro. Para não cometer o segundo erro, a gente precisa fazer o quê? Estudar. E tudo na vida você precisa ter conhecimento para fazer. Até para comprar um colchão, uma bicicleta. Não tem como a gente comprar qualquer coisa hoje sem analisar um pouco do que a gente quer. Se você vai no supermercado, tem tanta oferta, vamos no supermercado comprar molho de tomate. Fala pra mim, quantas ofertas e tipos de produto diferentes de molho de tomate você vai encontrar? Imagina uma pessoa que não tem a menor noção na vida e falar assim, compra molho de tomate. Ela vai chegar no supermercado, ela vai ficar lá um tempo olhando a prateleira, concorda? Sim ou sim, gente? Coloca aí pra mim nos comentários. Se você não tem a mínima noção do que você está comprando, você vai chegar lá e vai ter que olhar a prateleira, porque tem muitas opções, né? Com investimento é a mesma coisa, você precisa ter um pouco de estudo para você fazer isso. Não dá para você sair, eu vou investir. Por isso que tanta gente investe e para. Existe uma campanha grande, né? A gente vê aqui na internet, a gente vê em vários lugares, comece a investir, você pode começar com pouco. Eu tenho um pouco de ressalva em relação a essa campanha, porque começar a investir não é a questão. Começar a investir, ok. O que eu quero para as minhas mentoradas, para você, mulher investidora, para você ser uma mulher rainha, que você realmente vai ter liberdade de escolher o movimento que você faz, você precisa se manter investidora. Não é só começar a investir. E quando você erra nesse começo, você para. E quer uma prova disso? Nós temos, ontem eu falei para vocês, ontem ou terça, não lembro mais, eu falei para vocês, né, sobre a quantidade de mulheres na B3, que não passa nem de 25%. Pois bem, nós temos mais de 5 milhões de CPFs na B3. E quando eu falo B3, gente, entende aqui que eu não estou falando de ações. Eu estou falando de qualquer título privado que é registrado na bolsa de B3, na B3, que é uma casa de custódia. Então, muitas vezes você compra um título privado no banco que ele está lá registrado, e aí o seu CPF vai para lá, tá? Então, são 5 milhões de investidores de verdade, vamos falar assim, né? Pessoas que saíram da poupança e estão investindo. Só que o ticket médio desses investidores não passa de R$100. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas começam e não continuam. Porque a gente sabe que investir menos de R$100 não vai levar a lugar nenhum. Então eu tenho um pouco de ressalva com esse alarde. Vamos começar a investir, começa com pouco. Não tem problema começar com pouco, mas desde que você continue, né? Eu quero que você comece e continue investindo. E quando você não conhece o que você está fazendo, você vai pela ganância, que é o primeiro erro, e por não conhecer, você acaba desistindo ou perdendo dinheiro. E você às vezes não precisa perder dinheiro na escolha do investimento. Quer um exemplo? Muita gente vai e investe em fundos, né, de bancos que oferecem, que tem fundos muito bons, tá? Eu não sou contra fundo, não. Só que o fundo, ele tem um tempo para liberar o seu dinheiro quando você pede resgate. E eu já vi muita gente chorando, porque eu pedi o resgate e demora 30 dias. Porque não se informou, porque não teve alguém para informar direito, né? Coloca aqui que tá... Ou então a pessoa fala assim, olha, investe aqui que pagou X% o ano passado. Só que isso não quer dizer que vai continuar pagando. Depende da estratégia desse fundo, depende da regra. E é simples saber, gente, você não precisa saber muita coisa, não. É só ver se o fundo ele tá atrelado a algum índice, se ele é renda fixa, se ele é um multimercado. É muito fácil, tem poucas palavras-chave que se você souber, você transita bem nesse meio. Então o segundo erro é começar a investir sem estudar nada, tá? E de novo, não é, porque para investir precisa estudar. Para comprar um colchão, você precisa estudar. Fui comprar um celular, precisei estudar para o que eu queria. Fui comprar um notebook, comprar uma bicicleta, uma TV. Tem tantas, né, variáveis, a gente precisa estudar qualquer coisa. Comprar investimentos também, tá? Não é diferente. Eu brinco que tem coisa até que você tem que fazer mestrado, que é tanta informação, mas para isso que eu tô aqui.
Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem prático, antes da gente ir para o terceiro. Há uns 2 anos atrás, a gente poderia comprar um título do Tesouro Direto por R$30. Vocês já devem ter ouvido isso outras vezes na internet. As pessoas falando, com R$30 dá para você começar a investir, né? Ok. Hoje, o título do Tesouro, ele tá um pouco acima de 100, né? Uma unidade para você começar a investir. E aí? Cresceu pra caramba? Cresceu. Mas se você só começou e parou, o quanto que isso te ajuda de fato, né? Então, não é por aí, sabe? Não dá só para começar e não continuar. A gente tem que começar e continuar. Por isso, eu vou deixar aqui para vocês o terceiro erro, que é as pessoas não se organizarem para se tornarem investidoras. Muitas vezes, falaram que tá na onda da criptomoeda. Eu já vi gente, acredite se quiser, já vi gente ficando negativa no banco para investir, achando que ia ganhar do dia para noite. Isso é cassino. Para fazer isso, vai para Las Vegas, que é mais legal. Então, mais importante do que o começar é o continuar, e para isso, o terceiro erro você não pode cometer, que é você estar organizada, ter o seu orçamento voltado para uma pessoa que investe. Então, gente, recapitulando o que nós falamos hoje nesse cafezinho, o primeiro erro que a gente falou é investir onde o pessoal tá falando que dá dinheiro. Isso pode ser uma furada, tá? Se quer brincar, de novo, vai para onde? Vai para Las Vegas, é mais gostoso. Segundo erro, investir sem estudar nada, né? E aí a gente não vai cair lá no conto que a gente ouvia da mãe dos 2 burrinhos atravessando o lago. O que é bom para o outro pode não ser bom para você. E isso é lei da vida, né? Isso é lei da vida. Nós somos únicas, por isso que você tem que ter a sua estratégia de investimento. Ela é única, ela é exclusiva, ela é para o que você quer. E detalhe, ela pode mudar ao longo da sua vida. Seus objetivos hoje, o seu jeito de viver hoje não necessariamente é daqui 5 anos. Então você precisa saber, olhar para si mesmo, construir essa estratégia até para escolher melhor onde investir. E o terceiro erro é não se organizar para ser uma investidora de fato. Se você não se organiza para ser uma investidora de fato, um mês você tem dinheiro, depois talvez você não tenha mais, você vai cair na cilada de esperar sobrar, nunca vai sobrar, né? Nós vamos falar mais sobre isso lá na jornada, mas nunca vai sobrar. Mas eu preciso ganhar mais. Pois eu te falo que tem gente que ganha muito, muito dinheiro, acima de 50, 60 mil reais, e me procura porque não sobra para investir. Então, não espere ganhar mais para começar a investir. Você tem que treinar, mudar essa mentalidade, saber como organiza esse orçamento, saber o jogo da mulher investidora para realmente se tornar investidora. E se você ganhar mais, ótimo, porque aí você vai aumentar mais os seus investimentos, tá bom? Bom, gente, deu o tempo aqui. Um beijo. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Tchau, tchau.